Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos vocês. Partiu terminar essa revisão. Já passou da hora de nós acabar isso já. Ficou faltando a equação dos espelhos e das lentes e ótica da visão. Certo, certo, certo? É isso? 3, 2, 1. Dole uma, dole duas, dole três. Isso. Então, fechou. Bora que bora. Física ótica, galerinha. Equação dos espelhos barra lentes esféricas. Bom, quando eu estava falando dessa aula, a primeira coisa que eu passei para vocês era como que funcionava para referenciar onde ficava um objeto, onde ficava uma imagem diante do espelho de uma lente. Quando a gente tem uma lente ou um espelho, o nosso objeto, a gente vai dizer que ele fica no ponto P de posição. E a nossa imagem, ela vai ficar no ponto P', que é o P com essas aspasinhas. Isso aqui a gente chama de P'. Então, se a gente tiver um objeto a 30 centímetros, a gente vai ter um P de 30 centímetros. Se a gente tiver uma imagem com uma distância da lente de 30 centímetros, a gente vai ter um P' de 30 centímetros. Tranquilo até aí. Outra coisa que a gente também tem é a altura do nosso objeto. Eu esqueci de falar para vocês. Tem essa minha cara aqui no canto aqui, porque eu perdi os slides dessa aula. E aí eu tive que pegar todos os slides de novo do vídeo. Então é por isso que provavelmente a qualidade está ruim e por isso que todos os slides vai ter minha cara aqui no canto. Acontece. Então a gente tem o P de posição, o P' para a imagem, e outra coisa que a gente vai ter também é a altura do objeto, que a gente vai chamar de Y, e a altura da imagem, que a gente vai chamar de Y'. Nenhuma novidade, acredito, se vocês viram a aula, né? Obviamente. Depois eu falei para vocês, galerinha, que o Y ele vai ser positivo quando ele está para cima do eixo principal. Então aqui a gente tem o nosso eixo principal pontilhado. Se o nosso Y estiver para cima do eixo principal, ele é positivo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o Y é positivo e o Y' é positivo. E que se o Y estiver para baixo do eixo principal, a gente vai ter um Y negativo. Então, nesse caso aqui, nosso Y é positivo e o nosso Y' é negativo, porque a nossa cenoura imagem está para baixo. Tranquilo, galera? Lembrando que aqui a gente tem o nosso P da posição do objeto e o P' da posição da imagem. Aqui está bem pertinho, mas onde o mouse está em cima aqui é o P da posição de objeto e esse pouquinho na esquerda é o P' da posição da imagem. E aí a gente vai para a nossa convenção dos sinais, galera. A nossa famosa convenção dos sinais. Que engraçado. Na nossa convenção dos sinais, galera, a primeira coisa que a gente vê é em relação ao P e o P'. Se o P ou P' estiverem no lado real, então o P e o P' são positivos. Se o P ou P' estiverem no lado virtual, então eles são negativos. Então, se eu voltar aqui atrás, por exemplo, nesse caso aqui é um espelho convexo. Eu sei que esse objeto está no nosso mundo real, então eu sei que esse P é positivo, porque está no mundo real. E essa imagem, ela está dentro do espelho. Não confundam lentes com espelhos. Ela está dentro do espelho. Então, ela está no mundo virtual. Então, eu sei que esse pelinho aqui é negativo. Beleza, galera? Nesse caso aqui, o nosso P, ele está no mundo real. Aqui a gente tem um espelho côncavo. O nosso P está no lado esquerdo, está no mundo real. E o nosso P', ele também está no lado esquerdo, ou seja, ele também está no lado real. Então a gente tem um P positivo e um P' positivo. Tranquilo, galera? Vocês conseguiram entender isso aqui? Não vou conseguir ver na primeira, mas vou ver no YouTube depois. Então é isso. Suave. Tranquilo. Então, galera, só que aqui eu estou dizendo para vocês também que existe um P negativo.
P negativo seria como se estivesse falando para vocês que o objeto é negativo. Boa noite, boa noite. Se eu estou falando para vocês que existe um objeto negativo, vocês devem estar se perguntando, mas como assim um objeto virtual? O objeto não está no nosso mundo real, onde a gente toca as coisas. Então, galera, tem um caso específico que a gente tem um objeto virtual. E o que seria esse objeto virtual? O objeto virtual ele é um caso muito específico que vai acontecer na associação de lentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas lentes, vou ter um objeto, um primeiro objeto, chegando com seus raios de luz nessa primeira lente, iria formar uma imagem normal. O objeto que está aqui atrás iria formar uma imagem normal. Só que antes dessa imagem ser formada, os raios de luz batem em outra lente. Como esse objeto não chegou, como essa imagem não chegou a ser formada, a gente diz que ela é um objeto virtual para essa segunda lente. É meio complicado, mas é um caso muito, muito específico. Então, vamos tentar pegar desse jeito aqui. Aqui eu tenho duas lentes de novo. Vou ter um objeto na frente da primeira lente. Esse objeto está gerando os seus raios de luz daquele padrão e está formando a imagem. Padrão. Objeto na frente de uma lente formando essa imagem. Essa imagem está servindo de objeto para essa segunda lente e formando uma terceira imagem. Tranquilo? Como esse objeto, como essa imagem, ela chegou a ser formada, os raios de luz se encontraram, ela foi formada, então esse objeto aqui, ele é real. No caso anterior, os raios de luz não se encontraram. Antes deles se encontrarem, os raios de luz já bateram em outra lente. Como os raios de luz não conseguiram se encontrar, esse aqui é um caso de um objeto virtual. Mas só acontece em associação de lentes ou associação de uma lente com um espelho. Conseguiram entender para um objeto virtual? O que é um objeto virtual? Na aula eu falei em mais detalhes, mas então bora que bora. Como eu falei para vocês, a gente tinha um y' positivo e um y' negativo. Só que o que isso implica para a gente? Quando o y' for positivo, a gente vai ter uma imagem direita. Que nem nesse caso aqui. O nosso y' ele está acima do eixo principal e a gente tem uma imagem direita. Isso é consequência. Então, quando o nosso y' for positivo, a gente tem uma imagem direita. Quando o nosso y' for negativo, a gente vai ter, então, uma imagem invertida, que nem nesse caso aqui. O nosso y' é negativo, porque está abaixo do eixo principal, então a gente vai ter uma imagem invertida. Beleza, galera? Por último, mas não menos importante, a gente vai ter o foco. Na verdade, o mais importante. O foco, se você souber determinar se o foco é positivo ou negativo, todo esse resto aqui você determina fácil. Vai ser positivo para espelhos côncavos ou para lentes convergentes. E o foco vai ser negativo para espelhos convexos ou para lentes divergentes. Vamos tentar entender. Tem um espelho côncavo, que nesse caso aqui. O nosso foco está aqui no lado esquerdo, galera. Ou seja, o nosso foco ele está no mundo real. Como o nosso foco está no mundo real, então o nosso foco é positivo. Conseguiram entender? Então, foco positivo, espelho côncavo, porque o foco está no mundo real. Foco negativo, espelho convexo. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um espelho convexo, o foco está no mundo virtual, o foco está dentro do espelho. Por isso que o foco do espelho convexo é negativo. Tranquilo? Só um minutinho, galera. Minha avó tá tirando meu irmão. Quer ajuda?
minutinho. Então, galerinha, convenção dos sinais. Para o mundo real, o mundo real é o nosso mundo positivo. Então, tudo que tiver no mundo real é positivo. O mundo virtual é o nosso mundo negativo. Tudo que tiver no mundo virtual vai ser negativo. Então, dentro dos espelhos, dentro das lentes, é o mundo virtual, então é negativo. Fora dos espelhos e fora das lentes, é o nosso mundo real, onde a gente tem o foco positivo, o P ou P' positivo. E o Y', ele está em relação ao eixo principal. Se o Y' estiver para cima é positivo, se o Y' estiver para baixo é negativo. Para as lentes, deixa eu ver se eu tenho alguma lente aqui. As lentes. Que nem nesse caso aqui. Aqui eu tenho uma lente convergente, galera. A lente convergente, a gente sabe que o foco principal dela, que é o foco da imagem, como a gente viu ontem, ele está no lado direito. O lado direito da lente é o mundo real, como a gente conversou ontem, porque os raios de luz, eles batem na lente e atravessam ela. Então a imagem é formada no mundo real. Como o lado direito da lente é o mundo real e o foco da lente convergente está no mundo real, então o foco da lente convergente é positivo. Para a lente divergente seria o contrário. O foco da imagem está aqui no lado esquerdo, então a gente vai ter um foco da imagem no mundo virtual. Como o foco está no mundo virtual, o foco é negativo. Então, precisa ter decorado isso? Então, se você não está entendendo nada do que eu estou falando e não está afim de aprender, é bom ter decorado. Porém, é questão assim de consequência. Você olhar para o desenho, entender o que está acontecendo e falar assim, esse foco é positivo. Esse foco é negativo. Nesse caso aqui, o pelinho é positivo. Nesse caso aqui, o pelinho é negativo. Mas não precisa ter decorado, desde que você consiga interpretar caso a caso. Beleza? Tudo tranquilo até aí, galera? Olha, o Estrela chegou aí. Dá um oi aí, Estrela. Salve. Pra mim, tudo tranquilo. Vou te chamar de Magalhães, cara, porque eu não quero ler o resto do seu nome. Não, é ali. Pode pá. Tudo certo, mano? Gabriel, ali? Ou vocês, tipo, estão boiando no que eu tô falando? Isso eu posso explicar mais detalhado. Fala ali, beleza. Meio complicado, mas é assim, tá tudo certo por enquanto. É bem chatinho. Principalmente a parte de entender o objeto virtual, entender se o mundo real é positivo, o mundo virtual é negativo. Mas se pega, é tranquilo. E aí a gente vai para as nossas queridas equações, galera. As equações não tem segredo. Todas elas são simples, é só ter elas na cabeça que já era. Então, a primeira equação que a gente tem, a equação de Gauss, a famosa, uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Equação simples. 1 sobre o igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Mas muito cuidado, galera. Por exemplo, se eu tenho uma imagem que está no mundo virtual, esse pelinha vai ser negativo. E na fórmula você vai precisar usar ele negativo. Então, muito cuidado, porque não é só pegar os dados e aplicar na fórmula. Você precisa ver se está tudo no mundo real ou se está tudo no mundo virtual para poder jogar na fórmula. Beleza? Às vezes o exercício também, ele pode te dar o foco e a posição do objeto, por exemplo. Perguntar o pelinha. Aí você precisa interpretar para ver se o foco ele é positivo ou negativo. Num espelho côncavo, por exemplo, você usaria o foco positivo. Num espelho convexo, você já usaria o foco negativo.
beleza? E muito provavelmente o exercício não vai te falar se é negativo ou positivo. Você vai precisar interpretar. As outras equações que a gente tem, a equação, essa equação tranquila, né? Uma flor igual a uma pétala mais uma petalinha. Tem outro jeito de decorar, mas eu acho que eu não posso falar. Pra mim é tudo suave, menos as ondas sonoras. Pô, louco, as ondas sonoras que é o mais fácil, cara. Equação do aumento. A nossa próxima, olha a minha cara linda, a nossa próxima, nossas próximas fórmulas. A equação do aumento, galera, ela tem 3 fórmulas, só que só essas duas primeiras aqui, que são as duas principais. O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto e menos a posição da imagem dividido pela posição do objeto. As duas fórmulas aqui são as duas fórmulas principais. Essa terceira fórmula, ela é a junção da equação de Gauss, dá uma flor igual a uma pétala mais uma petalinha, com essas duas outras fórmulas aqui. Então, professor, eu preciso ter essa terceira fórmula decorada? Não, mas se você tiver ela decorada, ela pode te ajudar a resolver um exercício mais rápido. Mas você vai conseguir resolver o exercício do mesmo jeito sem ela, só que vai demorar um pouco mais. Então, 3 equações do aumento. Tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, menos a posição da imagem dividido pela posição do objeto, ou F dividido por F menos P. Foco dividido pelo foco, menos a posição do objeto. São as 3 equações do aumento. E o que é o aumento? O aumento, galera, é o quão maior a imagem é em relação ao objeto. Como assim? Se eu tiver um aumento de 2, por exemplo, eu estou falando que a minha imagem é 2 vezes maior que o meu objeto. Um aumento de 3, eu estou falando que a minha imagem é 3 vezes maior que o meu objeto. Então a gente tem essas 3 fórmulas para a equação do aumento, galera. Y' dividido por Y, menos P' por P, e F dividido por F menos P. Então, para as equações e para as lentes, nós temos 4 equações principais. Equação de Gauss, uma flor igual a uma pétala mais uma petalinha. O aumento é igual ao tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. O aumento é igual a menos a posição do objeto dividido pela posição do menos a posição da imagem dividido pela posição do objeto. E o foco dividido pelo foco menos a posição do objeto. Detalhe importante, galera. Aqui a gente tem esse menos pelinha, por exemplo. Se eu tivesse um pelinha negativo, aqui ficaria, galera, menos o pelinha, beleza? Você vai sempre aplicar nessas fórmulas interpretando o desenho. Então, se eu tivesse uma posição da imagem negativa, aqui ficaria menos que dá mais. Se eu tivesse um y' negativo, aqui ficaria menos y' dividido por y. Beleza? Então, sempre interpretando para saber se o P' é positivo, se o P é positivo, se o Y' é positivo, se o Y é positivo ou negativo. Beleza? Consequentemente, galera, da mesma forma que a gente tinha o Y' positivo, imagem direita, Y' negativo, imagem invertida. É válido. Se a gente tiver um aumento positivo, a nossa imagem é direita. Se a gente tiver um aumento negativo, a nossa imagem é invertida. Tranquilão? A nossa última equação, galera, é a equação da vergência. A equação da vergência ou convergência seria o quão curva uma lente ou um espelho é. Então, a equação da vergência nada mais é do que 1 dividido pelo foco. Então, a vergência de uma lente é 1 dividido pelo foco. Essa vergência também é calculada para calcular os graus das lentes. Então, por exemplo, se a vergência for de 2, eu tenho uma lente de 2 graus. Se a vergência for de 3, eu tenho uma lente de 3 graus. E assim por diante. A unidade disso aqui, galera, o foco, detalhe importante, o foco nessa fórmula você vai ter que sempre usar em metros. Então, se o exercício tiver um foco em centímetros, você precisa converter em metros e depois aplicar nessa fórmula. Então, sempre, se for usar vergência, tem sempre que usar metros.
E a unidade da vergência é o dióptro, ou DI. Então, por exemplo, se o meu foco for de 2, eu vou ter 1 dividido por 2 dióptros, ou meio dióptro. Beleza, galera? Essa aula é isso. Alguma dúvida sobre essa aula, galera? Equação das lentes, equação dos objetos. Última aula, então, galerinha. Última aula da nossa revisão, ótica da visão, que o professor Boaro passou para vocês. Vocês assistiram um vídeo que eu recomendei, logicamente, né? Ótica da visão. Ótica da visão, galera, é um negócio tranquilo e muito da hora de se entender. Seria você entendendo como funciona o seu próprio corpo. A ótica da visão, primeira coisa que eu vou passar para vocês, são quais os componentes de um olho humano. Ah, professor, mas eu estou tendo aula de física, o que eu quero? Isso é a biologia. Então, mas a gente tem que aprender na física. Pergunta para os físicos, velho. Então, um olho humano. A primeira coisa que a gente tem, da esquerda para a direita, é essa pelinha aqui, ó. Essa pelinha de fora aqui, ó. Essa pelinha, ela recebe o nome de córnea, galera. Ela é a córnea, é a primeira coisa que a gente tem no nosso olho. Se você tocar no seu olho agora, essa vai ser. Se você tocar no seu olho aberto, logicamente, né? Essa vai ser a primeira coisa que você vai tocar. A segunda coisa que a gente tem no nosso olho é esses músculozinhos azul aqui, galera. Na verdade, seria a íris. Então, a primeira a córnea e segundo a íris. Entre a córnea e a íris, galera, não está no desenho, mas tem um líquido aqui no meio, aqui, ó. E esse líquido recebe o nome de humor aquoso. Beleza, pessoal? Terceira coisa que a gente vai ter o cristalino, que é o principal interesse para a gente aqui na aula de física ótica. O cristalino, galera, ele nada mais é do que uma lente convergente. Uma lente convergente bicilíndrica, ou seja, uma lente convergente biconvexa. Esse cristalino, ele, galera, é uma lente moldável, ou seja, o foco dele varia. Então, ele pode ter um foco menor ou um foco maior, dependendo da... Se você olhar para um objeto mais longe, o cristalino ele vai aumentar o foco e aí ele vai esticar. Se tiver um objeto mais perto, o foco vai diminuir e aí você vai ter um cristalino mais aberto. Professor, a catarata, ela atrapalha a íris, então? Não sei o que é a catarata, mano. Foi mal. Oi? Eu não sei o que é a catarata. A catarata, ela vai tampando o cristalino. Ela vai tampando o cristalino? Ah, tá. Daí não deixa passar a luz. Esbranquiçando. É isso aí. Exatamente, aí tem que fazer uma raspagem para poder enxergar de novo. E às vezes não dá certo. Isso pode ficar cego para sempre. Belezinha? A quarta coisa que a gente tem, galera, aliás, o que molda o cristalino, deixa ele mais fechado ou mais aberto, são os músculos ciliares, que são os músculos que ficam aqui na borda do cristalino, que vai comprimir ele ou deixar ele se expandir. A gente também tem aqui, ó, a pupila. A pupila, galera, ela nada mais é do que a parte do cristalino que fica visível para a gente. Então, essa parte preta do olho nada mais é do que o nosso próprio aparecendo. Aqui no meio, todo esse meio aqui, ele é preenchido por um líquido chamado de humor vítreo. Aqui na bordinha, no fundo do olho, a gente vai ter uma coisa extremamente importante, que é a nossa retina. E aqui na saída do olho, a gente vai ter os nervos ópticos. Beleza, galera? Cada coisa tem a sua importância. O olho não, se você tirar qualquer coisa daqui, você vai deixar de enxergar, muito provavelmente, ou vai enxergar de maneira não nítida, vai enxergar as coisas embaçadas. Cada uma dessas coisas são extremamente importantes. A luz, galera, quando ela chega no nosso olho, ela sempre vai fazer o mesmo caminho. Ela vai chegar, vai bater no cristalino, como eu falei, o cristalino é uma lente convergente, ou seja, ela vai jogar todos os raios de luz para um único ponto, e esse ponto nada mais é do
Então, todas as imagens que chegam no nosso olho são direcionadas para a retina. De maneira que feche exatamente na retina. Beleza, galera? Se vocês estão ligados, quando você tem uma imagem de longe batendo numa lente convergente sendo formada, essa imagem, galera, é o primeiro caso da lente convergente. Ou seja, a gente vai ter uma imagem invertida, real. Ou seja, enxerga o mundo de ponta cabeça, galera. As imagens chegam na nossa retina de ponta cabeça. E aí o nosso cérebro trabalha e desinverte essa imagem. Mas a imagem chega no nosso olho de ponta cabeça. Então, teoricamente, tudo que você enxerga de ponta cabeça. Mas essa imagem vai para o seu cérebro e o seu cérebro converte essa imagem, inverte ela, para você conseguir enxergar tudo normal. Como eu falei em algumas das revisões, e tem pessoas que têm problema em partes específicas do cérebro e essa inversão não acontece. E aí a pessoa enxerga todo mundo de ponta cabeça. Beleza? Só que aí a gente tem os problemas de visão, galera. A gente vai ter a hipermetropia e a miopia. Também tem outros problemas, mas primeiro eu vou falar desses dois. Na hipermetropia, primeiro o que deve acontecer? Os raios de luz chegar, bater no cristalino e serem jogados para a retina. Beleza? É isso que tem que acontecer e é isso que acontece no olho normal. Na hipermetropia, galera, o que acontece é que o cristalino ele tem uma falha em que a imagem é direcionada para depois da retina. E essa imagem ela vai ser formada atrás da retina. E aí a pessoa vai ter dificuldade para enxergar de perto. Quando a pessoa tem dificuldade para enxergar de perto, a gente precisa de uma lente para corrigir esse defeito do olho. Beleza? Então, hipermetropia, a pessoa não enxerga de perto e a imagem é formada atrás da retina. Na miopia, galera, é o contrário. O problema no cristalino é que a imagem é formada antes da retina. E aí essa pessoa tem dificuldade para enxergar de longe. Então, na miopia, é o contrário. Essa pessoa vai ter dificuldade de enxergar de longe e a imagem é formada antes da retina. Beleza? Lembrando que a retina está aqui no fundo. Aqui. Outra coisa importante dos nossos olhos, galera, isso aqui foi só para dar uma introduzida nos problemas, mas vamos continuar a introdução de ótica da visão. Na retina, a gente tem dois órgãos extremamente importantes, são os cones e os bastonetes. Eles ficam na retina, não nos nervos ópticos. Eles ficam na retina. O bastonete, ele é um pouquinho mais comprido e ele vai ter em grandes números. Como você pode... Os bastonetes são esses branquinhos aqui, ó. Eles são sempre em mais números do que os cones. Então, aqui a gente tem 3 bastonetes, depois um cone, 4 bastonetes, depois um cone. A proporção real, galera, em um olho normal, é de 20 bastonetes para um cone. E o que cada um faz? Os bastonetes, eles são responsáveis por pegar... Os bastonetes, eles são responsáveis por a gente enxergar em lugares mais escuros. Por a gente enxergar quando tem baixa luminosidade. Então, se você consegue enxergar à noite, no escuro, quando tem baixa luminosidade, é por causa dos bastonetes. Eles são responsáveis por essa parte. Os cones, galera, são responsáveis por a gente enxergar as cores. Os cones, eles vão captar os diferentes comprimentos de ondas da luz e vão capturar as cores, as tonalidades da luz. E aí a gente vai ter 3 tipos de cones. A gente tem os cones short, os cones medium e os cones long. Short, medium e long. Do inglês para o português, são os cones pequenos, os médios e os longos. Mas como assim cones pequenos, médios e longos se todos são do mesmo tamanho, professor? Então, galera, esses cones, eles vão pegar diferentes frequências da luz. Lembra da nossa aula que a gente falou das frequências da luz? Cada intensidade de luz tem sua frequência.
das cores monocromáticas lá, o vermelho é o que possui menor frequência e maior comprimento de onda. Já o azul, o violeta, são as cores que possuem menores comprimentos e maiores frequências. Então, cada cone, eles recebem esse nome porque eles se encarregam de capturar partes específicas da luz. O olho humano possui 3 cones. O cone short, ou cone azul, beleza? Cone medium, ou cone verde, e o cone long, ou cone vermelho. A gente tem 3 cones, o cone azul, o cone verde e o cone vermelho. O cone azul, galera, ele vai pegar desde o violeta até um pouquinho do verde. Aqui embaixo ele já não está pegando quase nada. O cone verde, galera, ele vai pegar desde o azul aqui embaixo ele não pega quase nada. Então, desde o azul até o começo do vermelho. E o cone vermelho, ele vai pegar desde o verde até todo o vermelho. Beleza, galera? Então, uma pessoa que tem daltonismo é porque ela tem algum problema em algum dos cones. Uma pessoa que não enxerga o verde, por exemplo, ela tem algum problema no cone medium, no cone verde. Tranquilo, galera? Esse cone rod aqui é para as borboletas. As borboletas, elas possuem 4 cones. Então, elas enxergam uma variedade de cores muito maior do que nós humanos. E assim para cada espécie. Cada espécie tem sua quantidade de cones e a maneira como eles enxergam o mundo. Belezinha? Então, aqui, o cone azul, ele vai pegar desde o violeta até um pouquinho do verde. O cone verde vai pegar desde o azul até o começo do vermelho. E o vermelho vai pegar desde o laranja até todo o vermelho. Se você tiver os 3 cones perfeitos, você consegue enxergar todas as cores que existem, basicamente. Para um humano, logicamente. Professor, eu preciso ter decorado que o cone azul vai pegar do violeta ao verde? Não, você precisa ter decorado que o cone azul é o cone short e que ele vai pegar pequenas frequências. Que o cone azul é o cone short, ele vai pegar cores de comprimentos menores. Comprimentos menores. O cone verde, ele é um cone medium, ou seja, médio, e ele vai pegar as ondas de comprimento médio. E o cone vermelho é o cone long, maiores, como o vermelho, o laranja ou o amarelo. Beleza, galera? Lembrando que do vermelho pro anil, VAA, VAA, V. As cores do arco-íris, VAA, VAA, V. Vermelho, amarelo, azul, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Do vermelho pro azul, o vermelho é o que do vermelho pro anil, o vermelho é o que tem o vermelho é o que tem o comprimento de onda maior e o violeta lá no fim é o que possui o comprimento de onda menor. Então, naquela lá, VAA, VAA, V. O comprimento de onda vai diminuindo, desde o vermelho até o violeta. Beleza? Tá tranquilo, galera? Eu não tinha colocado isso em aula, dos cones, acho que o Boara não chegou a falar, tipo, das cores que cada um pegava, e aí por isso que eu coloquei aqui para vocês quais cores cada cone pega. Eu achei interessante vocês saberem. Sabe o que chama Dalton, aquele bagulho lá? Por causa do, acho que é físico, né, do Dalton. Químico. Fisioquímico, na real. Teoria do átomo. É por isso que é daltonismo? Isso, ele tinha daltonismo. Dalton tinha daltonismo. Ele era daltônico e ele que descobriu o daltonismo. Meu, não sabia disso, velho. Eu também não sabia, mano. Bora lá, galera. Terminar isso. Eu fiz essa piada pro professor, ele falou, pior que é mesmo. Aí eu não sabia, velho. Não sabia. Então, problemas de visão, galera. Daltonismo, então, vocês já viram que é o problema
cones que a gente tem no olho. Se a pessoa tem algum problema para enxergar no escuro, é problema nos... Então vamos ver agora os problemas de visão. O primeiro que a gente vai ver é a miopia. A miopia, galera, é um problema no cristalino, que aí a pessoa não consegue enxergar de longe, galera. Por que ela não consegue enxergar de longe? Porque essa imagem ela é formada antes da retina. Se a imagem se forma antes da retina, a gente precisa de alguma coisa para abrir esses raios de luz e ela se formar depois da retina. Então, ela está se formando antes da retina, a gente precisa de alguma lente para abrir os raios de luz e ela se formar na retina exatamente. E essa lente, qual lente que afasta os raios de luz? A lente divergente, galera. Então, miopia, lente divergente, dificuldade para ver de longe, a imagem é formada antes da retina. Beleza? São essas informações que vocês precisam ter guardadas. Miopia, dificuldade para enxergar de longe, a imagem é formada antes da retina e por isso a gente precisa de uma lente divergente, galera. E a gente tem uma formulinha para calcular o grau dessa lente, galera. Lembra da vergência? Vergência é 1 sobre o foco. E a formulinha que a gente tem para calcular o grau da lente divergente para um míope é 1 dividido por menos ponto remoto do míope. Ponto remoto do míope, professor, o que é isso? Ponto remoto, galera, é o ponto mais longe que alguém consegue enxergar. Aí. Cura para miopia é mioterneira. Meu Deus, cara. Tá, beleza. O ponto remoto, galera, é o ponto mais longe que alguém consegue enxergar. Para uma pessoa normal, teoricamente, esse ponto é o infinito. Ou seja, para uma pessoa normal, a gente consegue enxergar até o infinito com nitidez. Como o míope tem dificuldade de enxergar de longe, então ele tem um ponto máximo que ele consegue enxergar. Então, para determinar o grau de uma lente, é 1 dividido pelo negativo desse ponto. Esse ponto máximo que o míope consegue enxergar. Então, se o míope consegue enxergar com nitidez até 2 metros, então o foco da lente que ele tem que usar é 1 dividido por menos 2. Vai dar para a gente uma lente de menos meio grau. Só que como uma lente não pode ter menos meio grau, é uma lente de meio grau. Beleza, galera? Hipermetropia. Hipermetropia, quase o mesmo problema, só que agora é a dificuldade de enxergar de perto. Por quê? Porque a imagem forma depois da retina. Se a imagem forma depois da retina, a gente precisa de alguma coisa para fechar os raios de luz e essa imagem se formar exatamente na retina. Qual lente que fecha os raios de luz, que converge os raios de luz? A lente convergente. Então, a gente vai ter uma lente convergente, a imagem vai se formar exatamente na retina. Hipermetropia, dificuldade de ver de perto, a imagem se forma depois da retina e a gente precisa de uma lente convergente. Beleza, galera? Como que eu calculo o foco, o grau da lente convergente para o hipermétrope? Opa, tá escrito errado aqui. Olha, H-hipermetropia. Nice. Como que eu calculo o grau de uma lente para uma pessoa hipermétrope? Para uma pessoa hipermétrope, galera, a equação é essa aqui. 1 sobre o foco, que vai ser igual a 1 sobre P menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Professor, ponto próximo, o que é isso? Da mesma forma que a gente tem o ponto remoto, galera, que é o ponto mais longe que a gente consegue enxergar, o ponto próximo é o ponto... Vocês podem ver que se vocês colocarem algo muito perto do seu olho, você não consegue enxergar aquela coisa com nitidez. Você vai enxergar ela meio embaçada. Isso é porque essa coisa está na frente do seu ponto próximo. E você só vai enxergar coisas com nitidez atrás do ponto próximo. Para uma pessoa normal, o ponto próximo costuma ser de 0,25 centímetros. Então, para uma pessoa... 0,25 metros, aliás. 0,25 centímetros. É isso mesmo. Para uma pessoa normal, o
ponto próximo costuma ser de 0,25 centímetros. Só que, como o hipermétrope tem dificuldade de ver de perto, então o ponto próximo do hipermétrope costuma ser mais longe. É 25 centímetros, galera. 0,25 não faz sentido. O ponto próximo de uma pessoa normal é 25 centímetros. Coloquei um exercício aqui, deixa eu ver. É isso mesmo. Então, o ponto próximo de uma pessoa hipermétrope seria o mais perto possível que ela enxerga com nitidez. Se para uma pessoa normal for 25 centímetros, para o hipermétrope vai ser 50, 70 centímetros. Beleza? Se estiver mais perto que isso, ele vai enxergar embaçado. Essa fórmula aqui, esse 1 sobre P é 1 dividido por onde o objeto está, menos 1 dividido pelo ponto próximo do hipermétrope. Essa fórmula aqui pode ficar um pouco estranha, galera. Então, eu trouxe um exercício da minha lista para a gente ver. Uma pessoa apresenta deficiência visual, conseguindo ler somente se o livro estiver a uma distância de 75 centímetros. Qual deve ser o grau da lente usada para que a pessoa consiga ler o livro se ele for colocado a 25 centímetros de distância? Então, se ela não tivesse a lente, ela não conseguiria ler o livro, porque ela só consegue enxergar com nitidez a partir de 75 centímetros. A 25 centímetros, ela enxergaria tudo borrado. E o exercício te pergunta qual seria o grau dessa lente para a pessoa conseguir ler o livro a 25 centímetros. Se o meu livro está a 25 centímetros, então o sinal de divergência indica se a lente é convergente. Então, o sinal de divergência indica se a lente é convergente ou divergente. É isso mesmo. É por causa que, se uma lente for divergente, ela é o contrário, isso aí. Divergente é negativo, que é o sinal da a divergência vai dar negativo. Tanto que é 1 dividido por menos o ponto remoto do míope. E para a lente convergente, vai sempre dar positivo a divergência. É 1 sobre o ponto próximo, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. A posição do objeto vai ser sempre mais perto que a posição do que o ponto próximo do hipermétrope. Então, isso aqui vai dar sempre positivo. Então, a divergência para a lente divergente vai dar sempre negativa, galera. Porque o foco da lente divergente é negativo. E a divergência para uma lente hipermétrope, para uma lente convergente, vai dar sempre dar positivo, que é 1 sobre o foco, e o foco da lente convergente é positivo. Beleza? Detalhezinho. O exercício, então. Uma pessoa apresenta deficiência, Eu vou ter um livro a 25 centímetros da pessoa, e essa pessoa só enxerga a partir de 75 centímetros. Então, eu tenho a minha fórmula, que a divergência é igual a 1 sobre o foco, que vai ser igual a 1 sobre P, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. P sendo a posição do objeto. Se P é a posição do objeto, galera, o P é a posição de onde o livro está. E o ponto próximo do hipermétrope é os 75 centímetros de onde ele passa a enxergar bem. Então, a nossa fórmula, então, vai ser 1 dividido por 0,25 menos 1 dividido por 0,75. Mas, professor, como assim 0,25? Vamos lembrar da fórmula da divergência, galera. Na fórmula da divergência, a gente sempre precisa usar o foco em metros. O exercício me deu o foco em centímetros. Então, eu já fiz direto a conversão. Esperto para isso. Se o exercício perguntar o grau de uma lente, você precisa usar os dados em metros. Beleza? Então, 1 sobre P igual a 1 sobre 0,25 e menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope, menos 1 dividido por 0,75. Tranquilo? 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 0,75, a gente faz o famoso NMC, e aí eu vou ter 3 menos 1 dividido por 0,75. Beleza, galera? Por que 3 menos 1? Para igualar a 0,75 embaixo, eu preciso multiplicar esse lado por 3. Multiplica por 3 em cima, multiplica por 3 embaixo. Vou ficar com 3 menos 1 em cima e 0,75 dos dois lados embaixo. Beleza? Então, a nossa divergência vai ser 2 dividido por 0,75.
2 dividido por 0,75, galera, dá 2,67 dióptro, porque a unidade da divergência é dióptro, mas isso é a mesma coisa que eu disser que a lente tem 2,67 graus. Tranquilo? Suaves? Presbiopia, galera. A presbiopia é que costuma afetar pessoas velhas, acima dos 40 anos. A presbiopia dentro do cristalino. Ou seja, o cristalino já tem dificuldades para fechar ou abrir. Então, essa pessoa ela vai enxergar muito bem a distâncias médias, mas vai ter dificuldade para enxergar e dificuldade para enxergar de longe. O mais comum é a pessoa ter presbiopia para perto, costuma ser mais raro, mas acontece. Se a presbiopia afetar só a pessoa para enxergar de longe, então é só usar a lente convergente e usar a mesma fórmula da hipermetropia, dificuldade para enxergar. A presbiopia costuma afetar para enxergar de perto, perdão. Então aí é só usar a mesma fórmula da hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto. Beleza, galera? Presbiopia, muito mais dificuldade de enxergar de perto. É só você usar a fórmula da hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto. Só que, nos casos dela afetar tanto para longe quanto para perto, aí é necessário usar uma lente, galera, que a gente chama de lente multifocal, que são lentes, dependendo de onde você olha no óculos, ela possui uma curvatura diferente. Nesse caso aqui, a parte de cima da lente é para enxergar de longe. Ou seja, a gente vai ter uma lente divergente em cima e uma lente convergente embaixo. São esses óculos que as pessoas presbiopes usam. Beleza? São lentes multifocais. Caso a pessoa só tenha dificuldade de enxergar de perto, então é só usar uma lente convergente e usar a mesma fórmula da hipermetropia. Lembrei do óculos do meu tio, famoso fundo de garrafa. O fundo de garrafa é o próximo. O fundo de garrafa, galera, é para o astigmatismo. Mas o astigmatismo, galera, ele vai afetar a córnea. A córnea da pessoa, a córnea de um olho normal, ela é perfeita. É uma curva perfeita. No astigmatismo, a pessoa tem problema nessa córnea e essa córnea é imperfeita. Ela vai estar cheia de buraquinhos, cheia de ondas. E aí, nesse caso, o que acontece? Vai chegar os raios de luz, vão bater na retina certinho, só que eles vão bater em vários pontos da retina. E aí você vai ter várias imagens sendo formadas na retina. Então, a pessoa astigmática, ela enxerga várias imagens, tá ligado? Ela enxerga dobrado, triplicado. E aí o cérebro dela trabalha para transformar tudo que recebe numa imagem só. Então, a pessoa astigmática, ela costuma ter dor de cabeça se ela não usar o óculos, porque o cérebro trabalha tanto que aí costuma dar dor de cabeça. Beleza? E qual é o óculos necessário no caso do astigmatismo? Aí a gente usa, galera, uma lente chamada lente cilíndrica. A lente cilíndrica é uma junção da lente esférica com um cilindro. E aí forma o óculos fundo de garrafa ou óculos para pessoas astigmáticas. Beleza, galera? Essa é a nossa revisão de ótica da visão. E aí a gente fecha física ótica com chave de ouro. Alguma dúvida, galera? Sejam sinceros, abram seus corações. Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Senhor Gabriel, tudo certo? Olha só quem apareceu. Dona Isabelle. Senhor Ali. Senhor Gabriel. Tudo suavão. Professor, depois que finalizar a aula, pode fazer de novo sobre a fibra ótica?
posso. Bora que bora. Ia terminar agora. Caótico, olha, galera, eu tô dentro do prazo, viu? Ou não? Tô não. Estourei. Ângulo limite, espelhos planos. Ângulo limite, reflexão total. Cadê? Fibra ótica. A fibra ótica, ela é o seguinte. Vou até explicar ela com a gente aberto. A fibra ótica, como eu falei para vocês, ela vai transmitir informações através da luz. Ou seja, quando a luz entrar dentro da fibra ótica, eu preciso garantir que essa luz vai ficar dentro da fibra ótica. Só que essa luz só vai ficar aqui dentro se essa luz refletir em todos os pontos que ela bater. Senão ela sofreria refração e sairia fora da fibra ótica. E aí a gente teria uma fibra ótica defeituosa. Ou seja, eu preciso que em todos esses pontos que a luz bata, ela sofra reflexão total. Em todos os pontos que ela bater dentro da fibra ótica. Independentemente se a fibra ótica estiver dobrada, se ela estiver reta, se ela estiver curva, se ela estiver formando quina, eu preciso que, independentemente do ângulo que bata, sofra reflexão total. Ou seja, que para qualquer ângulo de incidência aconteça uma reflexão total. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, a superfície da fibra ótica. Vou ter uma reta normal. E aí eu vou ter um ângulo de incidência, uma reta incidente. Ângulo de incidência, minha Nossa Senhora. Um ângulo de incidência. Esse é o ângulo de incidência não, doido. O ângulo de incidência em relação à reta normal. Aqui, aí. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aqui eu estou retratando um desses pontinhos aqui, ó. Um desses pontinhos é isso aqui que está acontecendo. Está chegando o raio de luz com um ângulo de incidência I, sendo refletido na reflexão total com o mesmo ângulo. Beleza? Eu preciso que sempre o meu θi seja maior do que L. Ou seja, eu preciso que esse ângulo de incidência seja sempre maior do que o meu ângulo limite. Beleza? E qual é o meu ângulo limite? O meu ângulo limite, eu consigo calcular ele pelo seno de L igual a N menor pelo N maior. N maior. Beleza. Só que agora pensa comigo. Como que eu posso garantir que vai sempre acontecer reflexão total, sabendo de tudo isso aqui? Se eu quero um ângulo de incidência sempre maior do que o meu ângulo limite, então eu preciso de um ângulo limite pequeno, porque aí o meu ângulo de incidência vai ser sempre maior do que ele, porque ele é pequeno, sabe? Como que eu consigo um ângulo de incidência pequeno? Eu preciso de um seno do ângulo pequeno. Que quer ver? Ó, se a gente pegar a tabelinha, tabela do seno. Aqui. Se vocês pegarem a tabelinha do seno, vocês vão ver que o seno de um ângulo, se ele for muito grande, o ângulo é muito grande. E se o seno do ângulo for muito pequeno, então o ângulo é muito pequeno. Então, se eu quero um ângulo limite pequeno, para o meu ângulo de incidência ser sempre maior do que ele, eu preciso de um seno do ângulo limite pequeno. Como que eu garanto um seno do ângulo limite pequeno? Aí eu tenho duas opções. Ou eu posso ter um índice de refração menor muito pequeno,
que aí eu vou ter um ângulo limite muito pequeno, ou eu posso ter um índice de refração maior muito grande, porque aí eu vou ter um ângulo limite, um seno do ângulo limite muito pequeno também. Vocês conseguem enxergar isso, essa convenção aqui? Por exemplo, se eu tivesse um índice de refração menor de 1 e um índice de refração maior de 2, eu teria um seno do ângulo de meio, certo? Que seria 1 dividido por 2, me daria um seno do ângulo de meio. Se eu tivesse um índice de refração maior de 3, por exemplo, então eu teria 1 dividido por 3, que vai me dar um seno do ângulo de 0,33. Se eu tivesse um índice de refração maior, eu vou ter seno do ângulo limite de 1 sobre 10, que vai ser 0,1. Então, vocês estão vendo que quanto maior o meu índice de refração, menor o seno do ângulo. Pela tabela. Cadê a tabela? Eu fechei a tabela? Não. Fechei a tabela. Pela tabela, vou até pegar ela de novo aqui para garantir. Tabela do seno. Pela tabela, galera, ó, se eu tenho um seno menor, eu tenho um ângulo menor. Então, maior o índice de refração, menor o seno do ângulo, menor o ângulo, e se esse bichinho aqui é pequeno, tipo 0,5 graus, então meu ângulo de incidência vai ser sempre maior do que ele, porque ele é muito pequeno, entendeu? E é isso que acontece o índice de refração maior grande que o raio de luz nunca sai de dentro da fibra, porque esse bichinho aqui é muito pequeno e esse bichão aqui vai ser sempre maior do que ele. E aí o raio de luz entra na fibra ótica e nunca mais sai. Ah, professor, então por que não acontece reflexão total aqui na hora que ele vai entrar? E aí ele não entra na fibra ótica? Porque aqui, galera, se aqui dentro é muito denso, ou seja, o índice de refração é muito maior, então ele está indo do menos para o mais. Do menos para o mais, não existe reflexão total. Então o raio de luz consegue entrar. Ele consegue entrar, mas aí ele fica preso aqui dentro da fibra, porque aqui dentro ele vai estar indo do mais para o menos. E aí acontece a reflexão total. Consegui esclarecer alguma coisa sobre fibra, sobre fibra ótica? Consegui mesmo? Então, acredito que seja isso, galera. A revisão foi quarta, quinta ou sexta, a gente tem aula de exercícios. Se alguém tiver alguma dúvida ou se quiser ficar aí para conversar, estou à disposição. De resto, uma boa noite e uma boa semana para vocês, pessoal.